mais um vídeo para vocês. Daqui a pouco ou amanhã eu vou postar. Se inscreva no nosso canal, segue nós aí e ativa o sininho, comenta nosso vídeo e também, sei lá, compartilha para os seus amigos. Hoje não, eu vou falar sobre os países que possuem uma bomba nuclear ou arsenal nuclear, que é chamado ICBM. E o que é ICBM? Vou explicar também, é um termo em inglês. ICBM significa Intercontinental Ballistic Missile, ou míssil balístico intercontinental. O que é isso? Quando o míssil é lançado de um país para o outro, para um outro continente ou para o mesmo continente, só que fora do país. O que é isso? Como exemplo, vamos colocar a Rússia mesmo. A Rússia tem o maior poderio militar de nuclear do mundo. Que seu submarino tem um míssil nuclear chama Poseidon e tem outro tipo de míssil que também fica no Sirius, que chama R-28 Samart, que é conhecido também como Satan 2, um míssil poderoso que é a capacidade de colocar 16 a 18 ogivas nucleares dentro de um míssil. Imagina, uma ogiva já destrói um tamanho imaginável. Imagina 16 numa cacetada só, caindo num país aleatório, exemplo. Vamos supor que é equivalente à destruição massiva de dois Brasil, exemplo, dois tamanhos do Brasil. Mas tá, bora voltar. O ICBM? O ICBM ele pode sair de um país, como eu falei, e entrar no outro país. Que aí já começa a famosa guerra nuclear. O que é guerra nuclear? Quando um país lança um míssil nuclear, o outro país que for atacado lança também as suas bombas nucleares também contra o outro país. E o que é isso? Que gera reação que pode causar a terceira guerra mundial e, além disso, também a guerra nuclear que eu acabei de falar. E quais são os países que têm as bombas nucleares? Estados Unidos, que tem mais de 4 mil nuclear. Rússia, que tem mais de 5 mil bombas nuclear. Por que a Rússia tem esse tanto? O antigo Império Russo, União Europeia, União, quer dizer, Soviética, perdão pelo erro, que herdou. Além disso também, a Ucrânia, se fosse para contar, a Ucrânia teria bombas nucleares, porém a Rússia foi lá, pegou as bombas nucleares que tinha na Ucrânia. Aí a Ucrânia ficou sem. E vários outros países também, se não me engano, não me falha a memória, Israel também tem bomba nuclear. E por que o Brasil não tem? O Brasil não tem, ele poderia ter. Ele tem capacidade de ter uma bomba nuclear. Porém, os Estados Unidos, como praticamente manda no mundo, tipo, se o Brasil ter, ele ia colocar sanção para, sei lá, para o Brasil acabar se lascando, para não poder fabricar e não poder também utilizar também para teste, alguma coisa assim. Mas porém o Brasil tem uns mísseis poderosos também, não nuclear, mas tem míssil também. E assim como o militar, as tropas. O Brasil ele fica em primeiro lugar na questão da América Latina, como o melhor país do mundo, melhor país da América Latina de exército, poderio militar. Recentemente a Venezuela ameaçou de invasão ao Brasil através do Roraima e através também do país a Guiana Inglesa e também a Guiana Francesa, que é diferente. E também a França tem bomba nuclear, assim como entre a organização Tratado Atlântico do Norte. O que é isso? OTAN, que é a sigla, ou senão NATO, que é a sigla em inglês também. A sua sede fica em Bruxelas, em Bélgica, ou senão também fica a sede também, se não me engano, fica a sede também como fala o nome da, é a União Europeia, beleza? E o que é União Europeia? É quando é a organização de país europeu que pelo menos tem atualmente tem 30 e poucos membros, se não me falha a memória. Porém, 20 e pouco utiliza a moeda chamada euro, que nós conhecemos também.
Tem alguns países que pertencem ao euro, porém não utiliza essa moeda, utiliza as suas próprias moedas, que é a famosa moeda feita para o próprio país mesmo. E assim sucessivamente. Eu quero dizer nesse vídeo que nós estamos na beira de uma bomba nuclear, um soltando o outro. Imagina, tipo, se uma bomba pode causar uma destruição enorme, imagina duas, imagina 3 ou 1000 bombas nucleares. Eu quero imaginar, nem pensa quantas mortes seria ou feridos. Porque, tipo, guerras não só traz só morte, também a causa também guerra econômica e guerra também financeira. Também as do mesma coisa. Quando um país entra em guerra, automaticamente as coisas sobem, instantaneamente, praticamente. Exemplo, se um arroz está, vamos supor, R$ 21, exemplo. Aí o país entra em guerra com o maior produtor de arroz, praticamente. Sei lá. Aí o arroz do país vai sobrar para R$ 40, R$ 50. Aí imagina essa inflação em um país que já sabe que tem um imposto bem alto, já sobe mais ainda por conta disso. E a bomba nuclear, existe também a bomba atômica, que nós conhecemos como Nagasaki e Hiroshima, quando na Segunda Guerra Mundial, Japão sofreu os ataques de bombas Hiroshima, na cidade de Hiroshima, e também Nagasaki, que foi na Segunda Guerra Mundial lançado pelos americanos, Estados Unidos. E aí por conta disso terminou a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de terminar, aquele carinha que tem um bigodinho, que eu não vou falar o nome, que é Adolf Hitler, melhor dizer, foi um ditador, beleza, um ditador nazista, que tem aquela suástica lá que eu não vou colocar no vídeo, tá doido? Aí pro vídeo derrubar. Conquistou praticamente quase a Europa inteira, mas depois o seu fracasso também chegou também, até ele chegou num ponto que ele se suicidou. Ele pegou sei lá, ele tomou o veneno, ele também pediu pro soldado dar um tiro nele, e também ele pediu pro soldado também queimar o corpo dele e jogar bem longe. Isso aí é muita manipulação, sei lá. Talvez não seja verdade, talvez seja mentira, mas acredito que se um país lança uma bomba, exemplo, contra outra, isso não causaria só morte que nós pensamos, mas também causaria aumento de preço ao mundo inteiro, que ia automaticamente nós já ia saber o que vai acontecer. A fome, não só a fome espiritual, mas a fome física também, porque as pessoas vão procurar as comidas e não vai ter comida porque as coisas estão bem caras. Vai estar bem caro, vai estar bem salgado. Você vai querer comprar pelo menos um pão, e vai estar um pão hoje em dia na época era entre 50 centavos cada pão. Não sei se está nesse preço hoje em dia. Tem alguns lugares que tá, tem outros não. Mas vai estar uns R$ 30 só por causa de um pão, velho. Imagina um preço desse por causa de uma guerra que pode terminar entre 4, 5 anos ou mais. Nós vemos a guerra da Rússia e Ucrânia, que a Rússia invadiu a Ucrânia por conta de uma famosa, os americanos, que é o Joe Biden, o nome do ex-presidente, porque agora é o Donald Trump que assumiu a presidência. Aí ficou o seguinte, queria colocar a Ucrânia como membro da OTAN. Por que a Rússia não aceitou isso? Imagina, a Ucrânia, país vizinho da Rússia, porque isso seria um ponto de estratégia, né? Porque a parte da Ucrânia fica do lado, aí poderia as tropas da OTAN, que é organizado por 34 países, membros da Europa, tanto com alguns países fora também, só que é mais para a Europa. Aí dentro, aí ia vir pela Ucrânia, ia vir os outros países que ficam do lado também, ia vir tudo para atacar Moscou, que é a capital da Rússia. E na Rússia tem um sistema de mão morta. E o que é isso, José? Mão morta é o tipo, quando um míssil de outro país cai na Rússia,
automaticamente ativa todos os mísseis nucleares da Rússia em um piscar de olhos, como se fosse um comando só. Aí é lançado sobre os outros países aleatórios. Se for, exemplo, ao tanque lançou, já o míssil vai ser programado para lançar tudo nos países vizinhos. Países vizinhos que, tipo, a França, Reino Unido, que tem um país da Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte. E os outros países que ficam Espanha, Portugal e os outros países que ficam do lado também. Isso seria uma guerra bem feia de se ver. Ia ser pior do que a Segunda e do que a Primeira Guerra Mundial. Gostou da curiosidade? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Vai ter mais vídeos sobre curiosidades do mundo e também do futebol, claro.